Ele botou criança. Bem, voltemos à nossa... Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Eu quero a primeira parte do versículo. Vamos dizer? Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a pedra? Amém? Então, quem está procurando fogo, seja banhada no fogo da palavra. A palavra é como fogo e é como um martelo que esmiuça a pedra, mas eu quero focar essa primeira parte que é a mais desejável, né? Todos gostam do fogo de Deus. Então, se gosta, comece pela palavra. Aí o Espírito Santo vê onde tem a palavra. Quer dizer, ele já está em nós e ele manifesta com a palavra. E aí eu quero entrar para começar com esse versículo para falar para vocês o que está acontecendo nesses últimos dias no Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. O que está acontecendo é algo grande, maravilhoso. Nós teremos os 6 meses deste ano com os melhores meses do ano e teremos os próximos anos como os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Eu fui chamada para pregar a palavra. Eu prego a palavra até para as paredes, se não tiver ninguém. Dentro da minha casa, as minhas auxiliares se veem comigo, porque toda hora é palavra, palavra, palavra. Elas estão me dando risada. Que tem algumas delas aqui. Aliás, são elas aqui, as minhas discípulas, que estão na minha casa como auxiliares, me ajudam, e elas sabem que eu gosto de... Elas param o trabalho porque eu faço elas pararem para poder falar a palavra. Ela diz, nunca vi uma patroa dessa. Toda patroa quer que trabalhe o tempo todo, essa aí manda a gente parar para falar a palavra. E aí elas ficam se refrigerando, ó. E quando completa o horário, eu digo assim, pode ir. Não, mas está faltando... Mas não tem culpa, fui eu que parei vocês para ouvir a palavra. Vai embora, vai embora. E elas não querem ir. Eu digo, não, vai embora. Quem parou vocês para ouvir a palavra fui eu. Então, o que sobrou de trabalho vai ficar aí para o outro dia. A próxima auxiliar do outro dia pega aquela parte, aí deixa a parte dela também, porque eu também tomo o tempo delas. É o tempo todo. Tenho ali meu sobrinho, que é a mesma coisa, o Davi. Levante aí, por favor, Davi, para todos conhecerem que é meu sobrinho. Se alguém quiser casar com ele, vai ter que pedir a casamento a mim. Certo? Tem que vir a mim para pedir ele em casamento. Ele é a mesma coisa. Senta aí, Davi. Tome-lhe palavra. Tome-lhe palavra. Então, eu nasci para isso. Eu passei em Salvador há algum tempo e fiquei nas invasões, sujeita a balas perdidas, pregando a palavra para as criancinhas das invasões. Aí eu não tenho... Salvador, nas invasões, nos alagados. Sabe o que é alagado? Aquelas casas em cima da maré. Passei por ali pregando a palavra, crianças, formando célula de criança, que naquele tempo não chamava de célula. E cheguei aqui em Alagoinhas, cheguei em um bairro, não quero citar o nome, não vou citar o nome, mas vocês sabem qual é, e não precisa ninguém falar aí qual é o bairro. Cheguei nesse bairro, a palavra... que nem fogo, não saía da minha boca, de casa em casa, subindo e descendo aquela linha do Miguel Velho, batendo em uma casa, batendo em outra. Era de noite, era de dia, nesse tempo eu dirigia, entrava na Kombi, às vezes sozinha. Era o Espírito Santo que me dava essa coragem. E chegava nos lugares para fazer célula, para reunir, era assim. Então hoje, queridas... eu tenho uma certeza que eu estou agora no lugar certo. Porque antes eu estava com vocês, mas eu estava cuidando só do meu filho e eu não estava com um papel assinado como vice-presidente do ministério. Porque eu não tinha chance. Era o tempo todo cuidando do meu filho especial. E aí, eu não podia assumir esse papel de vice-presidente do ministério.
Deus é um Deus que gosta de tudo certo. Enquanto meu nome não estava ali como vice-presidente, assinado, documentado, eu estava só cuidando do meu filho. Mas agora, o ano passado, eu fui convidada para ser, pelo meu esposo, para ser a vice-presidente do ministério. Documentaram tudo assinado, tudo direitinho. E Deus me disse, agora chegou a sua vez de exercer o chamado que eu tenho para você. E eu fiquei regozijada, digo, Senhor, que maravilha. Mas eu pensei que ia ser mais fácil. Chegar aqui e pregar, chegar nas congregações e pregar. Só que o Senhor me mostrou algo difícil. Sabe o que é difícil? Já pensou você mudar uma estrutura? O pessoal acostumado a sentar nos seus discipulados, antes com o papel que era dado, né? As lições eram imprimidas e entregues para os líderes, e eles encontrarem ali aquela lição pronta, estudar, é claro, e passar para os discípulos. E, ultimamente, as revistas. Nada de errado. Estava tudo certo. As lições iam nos papéis, feita com carinho, com amor, para os discipuladores. Não estava errado. As lições, agora, ultimamente, nas revistas, não estava nada de errado também. Revista muito boa. Aí que eu vi a coisa séria. Porque se tivesse tudo bagunçado, não tivesse lições, não tivesse nada, mas estava tudo muito lindo. Como entrar numa situação dessa? Aí o Senhor me mostrou. A revista é muito boa, as lições, os papéis eram muito boas, mas você tem uma aliança, vocês têm uma aliança com o apóstolo René e Ana Marita Terra Nova. As revistas não vêm falando deles, os papéis não estavam falando deles. E vocês precisam mostrar a aliança que vocês têm. Aliança é coisa séria, queridos. Não pense que aliança é brincadeira, não. Então, eu tenho que mostrar como? No dia a dia, falando o que eles dizem para mim no amanhecer, que eles têm discipulado conosco, a gente tem o discipulado deles. Aí, pegar alguns textos, passar para todos saberem. Os vídeos dele, ouvir, falar. E seguir a visão celular no modelo dos 12. E naqueles papéis que vocês recebiam não estava isso. E também na revista não estava isso. Eu já me dispus até a pagar alguém que sentia incomodado por causa do prejuízo de perder, pagou uma revista, eu vou pagar. Mas eu não posso mudar aquilo que Deus tem para mim. Enquanto eu estiver respirando, da minha boca só vai sair a palavra. Encontrei nela todo o êxito que eu tenho na minha vida. Todos sabem que eu sou uma mulher vitoriosa. Mas tudo por causa da palavra. E não vou de maneira nenhuma negar o chamado que Deus tem para mim. Então, como eu vou estar como vice-presidente do ministério e tendo os ensinos bíblicos feitos por outras pessoas, se Deus me capacitou? Só se eu não tivesse capacitada por Deus por isso. Então, todos agora vão entender que realmente tem uma líder que tem um chamado para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para viver a palavra, para meditar na palavra. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Por que eu sei disso? Sei disso porque Deus me chamou de uma maneira tão tremenda. Eu, com 7 anos de idade, foi no mesmo período que minha mãe aceitou Jesus, foi no mesmo dia, as duas aceitaram juntas. O vizinho nosso pegou a Bíblia em Êxodo 12, falando da Páscoa. A primeira Páscoa. Aquilo tem alguma coisa interessante para a criança? Não tem. Mas eu senti o que a palavra diz.
ela é como fogo. Uma criança se converter com a mensagem de Êxodo 12, é porque a palavra realmente é como fogo. Então, eu vejo tudo isso e não posso parar. A outra coisa, nesse bairro que eu disse a vocês, que eu ficava falando a palavra, tudo, célula, discipulado, tudo, correndo os 4 cantos do bairro. Hoje, eu tenho pessoas em tudo quanto é congregação desse bairro. Porque aqui também você sabe que é assim, não é? Está vazio porque estão todos espalhados em tudo quanto é lugar aí. Tudo quanto é congregação, igreja, templo dessa cidade, tem gente que nasceu aqui com a gente. Se não fosse isso, aqui já tinha tido que aumentar. Todo mundo sabe disso. Quando vocês encontram por aí, vocês sabem. Mas isso não nos incomoda pelo fato que quando chegar lá nos céus, todos eles que receberam os nossos discípulos, não vai ser contado nas mãos deles, vai ser contado nas nossas mãos. Porque foi o apóstolo Elias que esteve falando de Jesus para eles e eles se converteram. Então vai ser contado para nós. Por isso que ele não se incomoda. Que saíram, a gente sabe que isso aí é normal, não cansou de estar aqui, mas naquele grande dia, quando eles lá que tiveram com os nomes escritos lá nas outras congregações, esses pastores que receberam, quando for apresentar o nome deles, o rapaz disse, não, meu filho, esse aqui não, esse aí não foi seu não. Veio de outro lugar, e eu sei bem de onde veio. Dos apóstolos Elias e Rai. Então, nesse bairro, eu não quero citar o nome, mas daqui a pouco termino me traindo e citando o nome. Que eu estive lá, passei ali quase 20 anos, era desse jeito. Pessoas que se converteram é desse jeito. E hoje estão em outras congregações. E a nossa congregação nesse bairro está pouca gente. Mas muitas ovelhas ganham pelo Espírito Santo usando a minha vida. E era o que eu falava? A palavra. E aí, mais uma vez, eu tenho que mostrar a vocês como eu amo a palavra. Eu canto a palavra. Eu pego os versículos da Bíblia sem tirar uma vírgula e canto a palavra. Como eu vou repetir esse aqui, que é o mais que eu lembro, porque eu nem lembro, é eles lá que aprenderam, que receberam, lembram. Mas eu, pela idade, já muita coisa eu não lembro mais. Mas eu repito esse, porque esse é o que eu mais lembro. No princípio fez Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A gente vai parar por aqui, que eu não sei toda, mas só sei o início, não lembro, mas eles sabem. Aquelas crianças que aprenderam esse cântico até hoje, já são adultos, já têm filhos e sabem. Porque a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, e a palavra é como fogo. Claro que com a minha idade já fica difícil para mim cantar. Eu sei dizer esses versículos, conheço a Bíblia, mas não para cantar, hoje eu já não canto tudo assim. Então, hoje, quer dizer, nesses dias que está uma pressão muito grande, porque mudança traz desconforto, só em falar que tem uma mudança já desconfortou o povo. A mudança dói, que dá trabalho, é um recomeço, é uma reforma no ministério. Então, eu estou debaixo de uma pressão. Os 3 primeiros discipulados, vídeos do discipulado saíram, vocês vão conhecer que não sou eu. Eu falando assim, como se fosse um bebê, tão travada, porque a minha cabeça está na resistência do povo. Eu ficava, em nome de Jesus não vou ficar mais, mas ficava só pensando na resistência do povo. Aí vou falar,
3 vídeos saíram praticamente. Eu vou tornar a fazer os discipulados dos 3 vídeos, não agora. Deixe descansar, passar essa fase de resistência para eu tornar a renovar as 3 primeiras aulas que estão ruins. A de hoje, que não é para esse mês, que é para outro mês, já estou gravando antecipadamente. Estou gravando, vou deixar tudo gravado para poder eu ir me acalmando. É que está melhorzinho, mas 3 vídeos foram feitos e não estão bons. Devido à carga que está. Você sabe como a gente sente a presença, né, da coisa maligna que se chama resistência ao que Deus quer. Porque é o que Deus quer. Deus quer a palavra. Eu estou pregando a palavra, estou ensinando a palavra. Então, assim. Mas eu estava debaixo dessa pressão. Eu estava em nome de Jesus. E eu fui entrevistar algumas pessoas do bairro que eu passei, que ensinei a palavra cantada, ensinei a palavra dançando, ensinei a palavra pulando, ensinei a palavra de todos os jeitos. Aí eu fui para essas discípulas. Cheguei lá no privado do grupo de lá desse lugar, dessa congregação, e falei com uma delas, que hoje é pastora. Eu disse: pastora, pelo amor de Deus, você seja sincera. Você foi criada comigo, junto comigo, ouvindo a palavra dia e noite, no nosso sítio. E então, já estou me traindo aqui, né? Estou dizendo onde é o lugar, né? Pelo amor de Deus, gente, não fala nada, não. Então, pelo amor de Deus, você me diga se valeu a pena os anos que eu fiquei inculcando na sua cabeça a palavra para hoje você ser o que é. Se valeu a pena, você vai aderir o discipulado em vídeos. Mas se não valeu a pena, não tem problema. Eu vou realmente desistir. Porque é os anos que eu passei naquele lugar, onde tem pessoas em tudo com a congregação ensinada a palavra por mim. Outros que estão na nossa congregação como líderes, como pastoras. Nós temos a bispa Rosalba, ela está por aqui ainda? Uma delas, todo mundo sabe onde é, mas não fala nada do nome. Uma delas, hoje é bispa. Essa, graças a Deus, está aí fiel. Uma das primeiras a aderir o discipulado pelos vídeos. E eu vou dizer, ela nem pegou do tempo de menina. Pegou já na fase de pré-adolescente. Ela ia jogar bola, eu fazia campo de futebol no sítio, e ela ia jogar bola, e toda vez que entrava tinha que dizer um versículo da Bíblia. Pegava os adolescentes desse jeito. Os pequenininhos que eu ensinei desde pequeno foram com cânticos, mas os crescidinhos eu botava campo de futebol, e aí dizia, para jogar tem que trazer esse texto da Bíblia decorado. A bispa Rosalba decorava tudo quando entrava, tremendo nas bases, gaguejava, mas dizia, pode entrar, pode jogar seu futebol. Então eu disse para uma das pastoras assim, ela pegou, na mesma hora ela disse, apóstola, eu vou ensinar no meu discipulado, ela está discipulando, no meu discipulado, eu vou fazer pelos vídeos. Pense que isso foi um refrigério para mim, porque se aquela menina que hoje é pastora, se negasse a fazer isso, eu não ia mais acreditar de que valeu a pena eu ter passado aquele tempo todo ensinando a palavra. Eu ia pensar assim, eu não ensinei a palavra, eu devo ter ensinado tudo errado. Se eu tivesse ensinado tudo errado, ela hoje não ia aderir. Ela sabe que fez efeito, e se fez efeito porque foi a palavra. A palavra foi ensinada. E se eu encontrei uma que recebeu, eu acredito que não foi somente essa, porque ainda falta perguntar para as outras. Eu hoje só entrei no assunto com essa, mas tem mais gente de lá, que eu vou perguntar. Se recebeu, minha filha, em nome de Jesus. Porque você sabe que o diabo quer justamente desanimar a gente, pegar naquele lugar onde você deu mais a vida, onde você dedicou mais, onde você ensinou mais, para aquele lugar ser o lugar mais que ele persiga. Você não sabe que o inimigo gosta de fazer isso? Porque se for um lugar que não doa, se fosse um lugar qualquer, que eu tivesse passado 1 dia, 2 por ali, não ia me incomodar, mas aquele lugar onde eu dei parte da minha vida, ensinando crianças, adolescentes, para hoje, aquele lugar está resistindo a palavra, sabendo o efeito que a palavra fez.
Gente que prosperou através da palavra, prosperou em todas as áreas. Todos que ficaram na palavra prosperaram. Essa menina mesmo prosperou de uma maneira extraordinária. Ela não é só pastora. Ela é uma pessoa bem-sucedida, tem um bom emprego. Ela não está exercendo a vocação dela de pastorado. Então, queridas, hoje eu não estou fazendo pregação. Eu estou dando para vocês informações. Porque estamos numa fase de reforma, uma bendita reforma. É gente de todo lado com problema na cabeça por causa dessa reforma. Aí eu já disse para uma delas, o problema não é a reforma, o problema é porque são os vídeos. Eu já descobri que também tem muitos que é por causa dos vídeos, porque eu reconheço a rejeição dos vídeos de 20 anos. São 12 anos que eu estou na internet. E a rejeição dos vídeos são de 12 anos. E tinha toda razão. Tinha muito vídeo que não valia a pena realmente. Não estava arrumado, não estava direitinho. Muita coisa errada. Mas hoje não está mais assim. Então agora chegou a hora, né? Porque teve vídeos tanto na maneira de arrumar, tinha vídeos que era feito com celular de cabeça, o celular na horizontal, no vertical, aí saía só um pouquinho da minha figura, da minha imagem. Muita coisa errada, mas já melhorou bastante. E se tem muita coisa errada, é porque a gente não aprendeu a ser aliançados. Se tiver aliança, eu cuido da pessoa que eu estou aliançada. Então, essa menina aí, ela fez isso, ela era nova aqui. Ela não tem muito tempo aqui não, mas no dia que ela viu o vídeo com o cabelo em pé, ela foi lá e me disse, eu vou levar a senhora para o meu salão para cuidar do seu cabelo. Se quando eu comecei, há 12 anos atrás, eu encontrasse meia dúzia dessa, os vídeos estavam em outra dimensão. Eu foi que não quis, né? Eu achei que era muito trabalho para ela, ela fechava a loja, ela trabalha, tem a loja dela, né? Como é o nome mesmo? Vivi Multimarcas. Aí ela fechava de novo, não dá. Aí eu peguei, desisti, cortei o cabelo para ver se melhora, parece que melhorou um pouquinho. Pelo menos não está do jeito que era, né? Estava aquela montanha toda. Mas se eu tivesse meia dúzia dessas, eu deixar aqui meu nome registrado para todo mundo saber. A dona da boutique, Vivi Multimarcas. Ela fechou a loja para ir me cuidar. Se há 12 anos atrás eu tivesse discípulos que fizessem isso comigo, eu estava em outra dimensão. Mas faziam assim, esse vídeo, encostava para lá, desse jeito, encostava para lá, assim, encostava para lá. É assim que se faz quando se tem aliança. Quando a gente tem aliança, a gente cuida da outra parte. Vê se um casamento, que é uma aliança tremenda que Deus deixou na terra, dá certo se um pisar na bola e o outro deixar para lá. Deixa para lá para ver. Perdeu seu marido. Perdeu a sua mulher. É para você ir investir onde foi que eu errei, onde foi que eu... E aí, tem que ter cuidado, tem que ter zelo pela outra parte. A aliança cada um tem a sua parte a fazer. Se um falhou na parte que está fazendo, o que está aliançado vem e ajuda. Eu estava falhando, não estava sabendo me conduzir naqueles vídeos, com a palavra talvez também nem tão correta como hoje, que ainda tem que melhorar mais, mas já está melhor do que antes. Tudo isso era para fecharem comigo. Nós somos aliançados com a senhora. E a senhora não vai ficar assim, não. Olha essa palavra que a senhora pregou. Olha, papai, é assim, ó, vamos fazer esse estudo direitinho. Olha essa roupa que a senhora está aí, não tem, não pode. Vamos ajeitar. São 12 anos. Mas agora em nome de Jesus, quem nunca assistiu um vídeo que não tinha nenhuma aliança comigo, porque não assistia porque não tinha aliança, se tivesse eu assistia e me ajudava a corrigir os erros no vídeo. Quem nunca assistiu vai assistir em nome de Jesus. Será um dos melhores anos, dos melhores meses do ano e os melhores anos do ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Porque em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, toda a obra do diabo na cabeça dessas discípulas, aliançada de maneira camuflada, vai acabar.
Aliança camuflada. Assim como a minha aliança camuflada com Ana Marita Terra Nova também já acabou. O primeiro passo foi o meu, porque o problema todo é o caráter. Na reforma tem que ter mudança de caráter. Cada um na sua posição. Continuar sendo minha pastora Maria, continuar sendo minha missionária Mônica. Tudo aí, tu continua tudo comigo. Mas o caráter vai ter que ser reformado. Porque já começou por mim, eu tenho a certeza que Deus vai fazer com todas. Tenho a certeza que Deus vai fazer com todas, porque começou por mim. Hoje eu dou valor à Ana Marita, hoje eu ouço o vídeo dela, hoje eu ouço tudo e ainda mando para vocês. Não estou mandando esses dias porque eu sei que tem gente que não gosta que encha de vídeo, de coisa, já basta os meus, né? Mas eu vou sempre equilibrar. Um dia é o meu, outro dia é de Ana Marita. Tem que ser assim, aliança desse jeito. Como é que eu sou aliançado e não ouço a pessoa? É por isso que a nossa vida estava uma bagaceira, a nossa vida. Eu não sei de vocês, mas a minha estava uma bagaceira. Brincadeira, sou aliançado com a pessoa e não ouço a pessoa. Então eu vou receber a mensagem de quem? Da profeta não sei de quê. Eu vi uma profeta. Ainda tem esses demônios todos, viu? Profeta dali, profeta daqui lá. Tendo a sua líder, que tem vídeo todos os dias trazendo a palavra para você. E você está ouvindo a profetisa de não sei de onde, a profetisa de não sei de lá. É muito cão. E eles todos já estão detonados em nome de Jesus. Porque quando eu tenho aliança, eu ouço quem está aliançado comigo. Deixe de ouvir seu marido e vai ouvir outra pessoa. Deixe de ouvir a sua mulher e vai ouvir outra pessoa. É para ouvir o marido. É para ouvir a esposa. As pessoas, demais pessoas, depois. Mas, em primeiro lugar, o seu marido. E quando for para a solução de problemas, é o que o seu marido fala, não o que os outros falam. A mesma coisa é na aliança espiritual. Quando for para a solução de problema, tem que ser a sua líder. Mas ela é fraca, ela não fala em línguas. Realmente, estava muito fraca mesmo. Estava muito fraca. Estava um balaio só. Nem eu e nem as discípulas. Tudo no mesmo barco. Tudo na infidelidade. Nem eu ouvia a minha profeta, que é a minha discipuladora Ana Marita, nem vocês me ouviam. Mas em nome de Jesus, essa obra do diabo acabou. Acabou. Eu esperava que vocês reagissem. Parece que não acabou. Se vocês estivessem acreditando que acabou, era de pé que vocês iriam aplaudir. Porque a obra do diabo acabou. Eu estou dizendo que Deus mandou Jesus para desfazer as obras do diabo. E essa obra do diabo nesse lugar acabou. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pronto, gostei. Agora vi que estão realmente aceitando isso. Que estamos numa reforma maravilhosa. Que Deus vai fazer maravilhas. Vai ser marido amando a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, porque o bloqueio era a falta de honra ao líder. Isso para Deus é terrível, porque é a pessoa que Ele colocou na sua frente para te cuidar, e você nem aí, ela nem me procura, procure. Ela nem quer falar comigo, fale. É a sua líder que Deus lhe deu. Mas ela é assim toda pedante, seja humilde. Ela não é pedante, seja você humilde e venha a sua vida por causa de Deus, porque foi Ele que colocou essa pessoa na sua vida. Não tem desculpa, queridas, não tem desculpa. Aliança, como diz Paulo, falando em Gálatas 3,15, mesmo sendo meramente humana, sabe o que é isso meramente humana? Mesmo sendo falha, mesmo uma parte falhando e a outra falhando, não é para ser desfeita. Então, mesmo eu falhando, não é para ser desfeita. Então, se eu mantenho aliança, o que é que minha líder, logo de manhã, depois que eu saio do lugar secreto, e cuidei da minha família, que é primeiro Deus, depois a família, então você vai, sai do lugar secreto, cuidou da família, agora deixa eu ver o que é que minha líder, a apóstola Raia Nascimento, está falando. Ih, meu Deus, hoje ela está mal. Vixe, esse vídeo de hoje está mal. Não tem problema, você foi ouvir.
E aí, porque você ouviu e viu que estava mal, você vai orar. É aliança. Você vai orar por mim. Porque você vai orar e você é fiel, vai falar. Dizer, ó, minha líder, hoje a senhora, ó, pisou na bola. Esse negócio aqui não tá na Bíblia, não está escrito, não. Isso é aliança. Vocês pensam que aliança é viver uma vida mentirosa? É ser verdadeiro. Não é porque você tem que me aceitar falando o que eu bem entender, não. É você ver o que eu falei que não foi legal e vir a mim. Isto é demonstração de fidelidade. E dizer, eita, não isolar. Eita, que homem de Deus aqui, eita. Vou ouvir esse homem de Deus. E o homem está lá pulando e saltando e falando, receba aí, dizendo opção de coisa mentirosa, profecia mentirosa, e você recebendo tudo lá. Não, veja só a profetisa Arrai Nascimento, veja o seu profeta Elias Evangelista Nascimento, e veja onde ele está falhando, ajude em oração, mas se mantenha na aliança. Que aí vai ficar tudo certinho. Vai ser marido amando mulher como amou a igreja, deu a vida por ela, como Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. Vai ser mulher submissa ao marido. Vai ser filho honrando os seus pais. As dores de cabeça com os filhos acabaram em nome de Jesus. Vai ser seu servo, a pessoa que está na sua casa, trabalhando para você como se estivesse trabalhando para Deus. Por causa da fidelidade à aliança. Você já viu Deus poder agir, fazer maravilhas na vida daqueles que não ligam para os seus representantes? Os seus líderes são representantes de Deus. E às vezes a coisa aperta e não vem. Ainda bem que tem alguns que quando a coisa aperta, vem, né? Pelo menos, né? E aí a gente diz, graças a Deus, pelo menos veio, né? Mesmo que não venha depois, mas pelo menos uma coisa apertada venha para você não cair no esparro lá fora. Pelo menos na hora que as coisas apertarem, venham. Filho com problema, venham. Eu não procuro ela para nada, não assisto os vídeos dela, não faço nada para ela. Como é que eu vou falar que meus filhos estão com problema? Vou dizer o problema para ela, para dizer assim, agora que você me enxergou, um representante de Deus jamais vai fazer isso. Nunca vai passar na sua carinha o seu desprezo, a sua indiferença. Quando você tiver com problema, pode vir que nós vamos atender com toda a alegria do nosso coração. Disso tenha certeza. A não ser que eu não fosse representante de Deus, a não ser que meu marido não fosse representante de Deus. Mas nós somos. Então, em nome de Jesus, creiam que nós estamos vivendo os 6 meses deste ano 2023. Vamos contar de agora até dezembro os melhores dias do ministério. E vamos começar 2024 com os melhores anos do ministério. Porque agora eu estou na minha posição. Você diz, mas com 75 anos, quem sabe Deus vai levar o 100, tem 25 anos ainda para fazer muita coisa para o Senhor. Você pensa o quê? Que tem alguma coisa impossível para Deus? Tem nada impossível para Deus. Ele pode fazer durar ainda. E ser o suficiente para você ver que realmente o que vale a pena é a palavra. É a palavra é Jesus. E eu não quero outra coisa que não seja a palavra. Tem o pessoal dançando, glória a Deus, mas não pode ficar sem a palavra. Porque está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, que Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Deixar Jesus num estante, tomando poeira, é o que muitos fazem. E só abre a Bíblia no domingo, quando está na igreja. Pegue essa Bíblia todos os dias e leia 3 capítulos. Um pela manhã, outro ao meio-dia no descanso do almoço, outro ao anoitecer, porque você está abraçando Jesus, amando Jesus, quando você tem amor à sua palavra. E tenho certeza
que os erros do passado irão ser desfeitos. Porque a primeira coisa que você vai fazer é pedir perdão, que a palavra nos convence, porque o Espírito Santo trabalha em cima dela e nos convence. E aí a gente vai se arrependendo. Todo dia eu estou chorando na Bíblia. Eu digo, meu Deus, porque eu choro na Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, eu fico me emocionando com a Bíblia. Uma pessoa que já lê a Bíblia há tanto tempo. Pois é, quanto mais vai lendo, vai ficando mais emocionado. Mas você vai fazendo parte daquela história toda. Você se sente personagem dali. Eu me sinto como personagem. Meu Deus, que delícia ler a Bíblia. São 1.189 capítulos a Bíblia. Se você começar hoje a ler 3 capítulos hoje, um exemplo que eu quero dar, como eu disse, dentro de um ano você lê os 1.189 capítulos. Se começar hoje, termina de hoje a um ano. 17 de maio de 2024, se você começar 3 capítulos hoje, você vai, cada dia 3 capítulos, 17 de maio de 2024, você encerrou a leitura da Bíblia e recomeça de novo. Aí você fecha ali, muito obrigado, Jesus. Agora, no outro dia, você já começa novamente. E desse jeito, você vai prosperar. Por isso que eu estou dizendo que é marido amando a mulher, é mulher submissa ao marido, é filho honrando seus pais, é pais não provocando a ira dos filhos. Mas como é que o pai provoca a ira dos filhos, apóstola? Porque pai é todo certinho, mãe é todo certinho, só filho que erra, né? Só filho que erra na nossa cabeça, a gente pensa, não é? Sabe como é que provoca a ira? Um dos exemplos. Seus filhos, você não era cristã, e eles não tiveram ensino, quando era criança, da palavra de Deus. E alguns que são cristãos, mas que não ensinaram. Então, está na fase de criança sem aprender. Eu estou falando aprender. Não estou falando de você pegar a Bíblia, ler 1 minuto e sentar e ir embora, não. Falando aprender, sentar para ensinar. Aí chega na adolescência e você agora vê o menino lá no banheiro o tempo todo, xinga o menino todo, o que é que você está fazendo aí, que você não sai desse banheiro, que banheiro é esse, que não termina nunca. Você não inculcou a palavra na cabeça dele quando era criança? Quando é criança, a Bíblia diz em criança. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Eu estou falando da palavra, eu amo a palavra. E o sábio Salomão, em Provérbios 22, 6, diz que é para ensinar a criança. Você não ensinou em criança, ou porque não era cristã, ou porque você não tinha uma apóstola Raia para lhe dizer que tinha que ensinar a criança? Então agora fique quietinha, dobre o seu joelho, lá no lugar secreto, bote as almofadinhas que a apóstola Raia deu, para não sangrar o joelho, viu? Porque vai demorar um pouquinho. Talvez não, né? Quem sabe a sua fé seja rápida. Dobre o joelhinho lá e fique pedindo a Deus misericórdia, para que Ele veja na sua vida, dentro de casa, a presença de Jesus. Porque só desse jeito eles vão poder se converter. Tem que ver Jesus em você. Até se alguém lá fora falar, mas se não vem em você Jesus, está difícil. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar lendo a Bíblia, ensinando aos nossos filhos. Quem tem filho pequeno, ensina aos seus filhos a palavra de Deus. Eu já dei um conselho que vou repetir, desse conselho lá em Iambupe, que eu estava lá no domingo. Eu dei o conselho seguinte, que você que trabalha, que eu estava em tempo de não poder mais chegar nos templos, porque eu falo que a mulher deve ficar em casa, não deve trabalhar fora e cuidar dos seus filhos. Aí estava capaz de não me deixar mais entrar nos templos por causa disso. E eu disse, Deus, eu não aguento mais, as mulheres querem me pegar e me estraçalhar, porque eu digo que não é para trabalhar fora de casa. Aí Deus me deu uma estratégia. Diga para elas que eu digo na minha palavra, em Isaías 40, versículo 29, que eu renovo as forças do cansado e dou energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Eu digo, eita Deus, agora sim eu vou poder falar.
Aí agora eu vou falar tranquila. Não vou ter mais medo de falar, depois não poder nem sair, passar na porta ali, quererem me pegar. Mas Deus me deu uma estratégia. Aí eu disse para as mães lá de Iambupe: você faz o seguinte, querida. Você não quer deixar por nada o seu trabalho lá fora, não é? Cada um tem sua desculpa. Um é porque meu marido não vai ajudar a fazer meu relaxamento, não vai ter dinheiro para relaxar meu cabelo. Outro é porque meu marido não vai pagar minha sobrancelha, que é mais de R$500, não sei quanto. Meu marido não vai poder me dar meus cremes de hidratação. Então eu tenho que trabalhar. Eu via que quando eu falava isso, que não era para trabalhar, cuidar dos filhos, que eu tinha que sair pela porta lateral, escondidinho, para não apanhar. E Deus me abençoou. Aí pronto, fica tudo alegre comigo. Aí eu disse: pois, vocês vão fazer assim. Vocês vão para o seu trabalho, consciente que vocês vão ter trabalho dobrado. Porque vovó cochila não vai ensinar o Pentateuco a seu filho. Babá, ela quer o dinheirinho dela, na hora marcada ela sai com o Pentateuco ou seu Pentateuco para seu filho, ela vai embora. Chegou a hora de sair. Se não deu tempo de ensinar o Pentateuco, mesmo que você disser, vai ensinar, ela só vai ensinar se der tempo dentro do horário. Sempre não dá e ela não vai ensinar. E titia está preocupada com o santo varão de Deus. Meu Deus, que dia vem esse varão? Meu Deus, varão, cadê o varão? Titia vai se incomodar com o negócio de Pentateuco para seu filho? E vovó, porque cochila? Aí eu disse para ela: você vai trabalhar dobrado. E eu digo a você que você pode trabalhar dobrado, porque Deus já me mostrou que Ele renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Então Deus vai renovar suas forças. E você vai aprender a valorizar a madrugada, que é algo que Deus gosta muito. Então você chega do seu trabalho, põe aquelas coisas em dias rapidamente, sem muito chameguinho, viu? Bota o cafezinho e vai dormir. Antes das 9. Ficaram zangadas porque eu falei que era antes das 9. Mas já foi menos. A zanga pior é quando dizer que é para sair do trabalho. Se falar que é para sair do trabalho, aí que o negócio fica feio. Aí ficaram um pouquinho tristes, que eles vai dormir no máximo 9 horas. E se você perguntar a Jéssica aqui, nossa secretária, quanto vale um sono das 21 horas até a 0 hora, ela vai lhe dizer que o médico já explicou tudo para ela. Jéssica, nossa secretária, estou comprometendo ela. Ela explicou a meu marido, ela vai explicar a todo mundo aí, que quiser. O valor do sono das 9 horas, você dormir no máximo 9 horas, eu durmo 7h30, 8 horas, 19h30, 20 horas, mas se você for até 9, tudo bem, mas se passar de 9, já foi. Então você dorme até as 21 horas. Seus filhos vão aprender a dormir cedo e ser saudáveis. Não pense que sua dieta, que seus exercícios, sua academia vai valer a pena sem o sono no tempo normal. Não vai valer. Inclua nos seus cuidados da saúde dormir cedo. Vai ensinar isso com o seu exemplo, dormindo cedo. Seus filhos vão aprender a dormir cedo, serão saudáveis. E o melhor de tudo é você cumprir o propósito de Deus de, na madrugada, 3 da manhã, quem dorme no máximo até 9 horas, até as 21 horas, 3 horas da manhã está refeita. Refaz tudo que você perdeu durante o dia, se você dormir na hora certa. 3 horas da manhã você está em forma, vai para a cozinha, vai ajeitar tudo direitinho, para quando chegar a hora de servir marido e filhos, se não tiver auxiliar, não é? E quando for às 5 horas da manhã, vamos dormir, tomar banho, escovar dente, coisa e tal, E aí agora sente aqui, 6 horas no máximo. Depende da hora do colégio. Se o colégio for para sair 6 horas, você vai sentar às 5 da manhã com ele. Não dê desculpa não, é 5, se faz sair 6. Mas ele sai 6 horas muito cedo. Você vai estudar a palavra com ele 5 horas. Aí senta, se for preciso ser 5 horas, você senta às 5 horas da manhã. Está tudo pronto na cozinha, tudo na mesa, e você vai ensinar ao seu filho o Pentateuco. Por que eu estou falando Pentateuco? Porque estou respaldada na palavra. A palavra diz em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar
as palavras que estão ali. E naquele período que Deus ordenou, através de Moisés, para ensinar a palavra que estava ali, só existia o Pentateuco. Então não diga que era ensinando, falando sobre Jesus Cristo subindo, tendo assunto aos céus. Não tinha nada disso não, só tinha o Pentateuco. E aí, para as pedagogas que ficam com medo de estar traumatizando a criança, de ouvir as histórias do Pentateuco, será que alguém já está lembrando o que é Pentateuco? São 5 rolos. Significa 5 rolos. São os 5 primeiros livros da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio. São os principais livros da Bíblia. É a base para a criança aprender ali. O problema nosso é que a gente quer ser melhor pedagogo do que Jesus. Quer ser melhor pedagogo do que o Papai dos Céus. Ele que disse o Pentateuco. Foi ele que falou. Só existia o Pentateuco. Ele mandou ler o Pentateuco. Ensinar as crianças o Pentateuco. As histórias vão ser realmente terríveis. Quando chegar em Levítico mesmo, é tanto animal morto, tanta coisa assim. Pois é, a sua criança precisa saber o preço que Jesus pagou. Se você esconder a Bíblia, não vai fazer o efeito que Deus tem para fazer. Tem que falar, meus filhos, antes de Jesus vir. Aqui é antes. Tudo isso se passou, os bichinhos morriam. Jesus veio de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu a sua vida, deu o seu sangue e não precisa mais matar bichinhos. Seus filhos vão ficar encantados com isso. Não precisa mais, eles gostam de bichinho, né? Aí toda criança gosta de animal, né? Quando ele pensar que os cordeirinhos, lá em Levítico, né? Os cordeirinhos eram mortos. Aí você explica, era morto porque o pecado do homem, ó. O homem estava afastado de Deus. Para poder ter uma comunhão com Deus, o bichinho morria no lugar dele. E aí depois de falar isso, mostra o valor da salvação. Aí Jesus veio, os cordeirinhos não precisam mais morrer. Aí as crianças vão ficar, que alegria. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É criança salva, é criança se batizando, é criança orando em língua, é criança batizada no Espírito Santo. Vai ser uma maravilha nesse ministério. Se nós ensinarmos o Pentateuco. Ninguém aqui sabe mais do que Deus. Foi Ele que mandou começar pelo Pentateuco. É a Bíblia toda, mas o Pentateuco é alicerce. Para entender a Bíblia é necessário você saber o Pentateuco. Então, nós, os crescidinhos, estamos sem entender muita coisa da Bíblia, porque não lemos a Bíblia toda agora. 3 capítulos por dia, não tem como não passar pelo Pentateuco. Todos vão saber e todos vão ensinar. E aí, eu posso ou não posso garantir que serão os melhores anos? Na obediência, eu estou falando, note bem, para depois dizer assim, ela é uma profetisa de meia não sei o quê. Como é que diz meia boca? É uma profetisa que nada, ela disse que ia ser melhorizando, está sendo uma porcaria. Não vai ser porcaria se você obedecer. Eu estou falando profetizando dentro da palavra. Se você obedecer, como é que Jesus diz, que Deus diz lá em Isaías 1:29? Se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se vocês obedecerem, se estiverem lendo a Bíblia 3 capítulos por dia, se estiverem obedecendo o discipulado, em vez de com cara de chuchu, sem querer ouvir o que Deus está falando por mim através dos vídeos, em vez de chegar no discipulado e dizer, eu não venho mais, se é com a aposta, eu não venho mais. Em vez de fazer isso, assista, seja humilde. Assista, chegue no discipulado e diga, minha pastora, minha discipuladora, eu assisti o vídeo, anotei tudo, já dei o like, já fiz o comentário colocando os versículos que estavam citados no vídeo. Isso aí vai ser realmente uma reforma extraordinária. E vocês verão o que Deus vai fazer nesse lugar. Deus vai fazer algo tremendo. A Lagoinhas vai ser ganha através do mover da palavra nesse ministério. Todos os lares vivendo a palavra, seu vizinho vai ficar encantado pela palavra, porque a palavra é Jesus. Sua vizinhança, sua cabeleireira, todas as pessoas que você tiver contato, seus patrões, todos impactados de você estar
transpirando a palavra. Você não faz nada que a palavra não saia. É só palavra. E Deus fazendo um reboliço na terra de Alagoinhas. Passei do horário, deixa eu olhar para o relógio agora. Não quero nem ver. Oh, meu Deus. O amor de Deus, nosso Pai. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo. Seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Amém.